consagramos a Ti essa conexão, consagramos a Ti, Senhor, essa meditação. Estabelecemos o Teu reino agora, Senhor, nessa chamada. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, fala conosco. Eu consagro a Ti a vida da Bruna, Senhor. Toca nos lábios dela com a Sua tenaz. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor já falou no coração dela. Nós estamos aqui prontos para receber mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos iniciar fazendo a leitura do capítulo 24 de Jeremias. A visão dos 2 cestos de figos. Então Yahvé mostrou-me 2 cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Isso ocorreu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um dos cestos continha figos muito bons, como os que amadurecem logo no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins, amargosos e intoleráveis ao paladar. Então Yahvé me indagou: que vês, Jeremias? E eu respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são insuportáveis. Então o Senhor dirigiu a mim a sua palavra e me revelou: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: considero como esses bons figos os deportados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de prover-lhes o que é bom. Fixarei meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os demolirei, plantarei e não arrancarei mais. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Todavia, como se procede com os figos ruins e intragáveis, diz Yahvé, do mesmo modo tratarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus príncipes e líderes, e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra, como os que vivem no Egito. Eu os tornarei alvo de terror e de desgraça diante de todos os reinos da terra. Para todos os lugares para onde eu os banir, eles se tornarão um exemplo de grande humilhação, objeto de ridículo, vergonha e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e as doenças epidêmicas, até que sejam exterminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Amém. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Então, vamos lá. A gente já sabe que Deus, muitas vezes, ele fala na Bíblia através de parábolas conosco, até mesmo, não só na palavra de Deus, até mesmo através de sonhos, muitas vezes Deus fala conosco através de parábolas, são mensagens que a gente tem que decifrar, tem que pedir discernimento espiritual para Deus, para entender o que vai além daquilo ali que está sendo mostrado, né? Então, nessa visão que Deus concede a Jeremias, ele mostra 2 cestos que representam o povo de Judá diante do templo do Senhor. Então, em seguida, ali onde Jeremias fala que essa visão ocorreu depois que o Nabucodonosor levou para Jerusalém em exílio na Babilônia, Jeconias, rei de Judá, filho do rei de Judá, os líderes de Judá, artesãos e artífices, né? E daí Deus me fez assim, procurar, né, o significado de levar um filho de um rei, de levar os líderes, de levar os artesãos e artífices como exilados, como o que acontece, o que é essa estratégia de guerra. Para mim, me pareceu uma estratégia de guerra. Então, aqui Deus falou no meu coração que essa estratégia de guerra, ela desestabiliza o reino, porque levando o filho de um rei, não se tinha certeza mais da continuidade do reinado, daquela dinastia.
O povo estava sem liderança, sem rumo. Isso o que poderia ocasionar? Internamente no reino de Judá, poderia causar disputas internas. Aquele questionamento, quem que vai ser o rei? Quem que vai tomar o lugar do próximo rei? Porque se o filho dele, que era, né, o herdeiro, foi levado, quem que o ia substituir? E também isso resulta também em uma submissão mais fácil ao império dominante, a quem estava atacando Jerusalém, a quem estava atacando o reino de Judá. Babilônia estava usando uma estratégia de guerra porque estava com pessoas valiosas do reino de Judá nas mãos. O filho do rei era um refém político do reino inimigo. E daí, aí Deus me levou a imaginar o que é sequestrar um filho, né? Nos dias atuais, se a gente for pensar, quando um filho ele é sequestrado, o pai ele fica desesperado, aflito. As orientações são que concorde com tudo que o sequestrador pede de exigências, né? O pai, ele quer apenas que o filho seja devolvido com vida, aflito, e ele dispõe de todas as riquezas e recursos para ter o seu filho de volta. Como será que nosso Deus e Pai fica quando somos sequestrados pelo maligno, né? Pela Babilônia, quando estamos em cativeiro? Deus, ele planeja estratégias de resgate do seu filho amado. Ele anseia pelo dia do nosso resgate. Voltamos a ele chorando, fracos, abatidos, machucados, mas o Pai, ele nos cuida. Ele nos restaura as nossas feridas, ele sara as nossas feridas. Continuando. E Deus me fez procurar também o entendimento do que significavam os líderes, artesãos e artífices, por que eles haviam sido levados. Líderes tinham um papel de guiar o povo conforme a vontade de Deus, ensinar e aplicar as leis de Deus, guiar espiritualmente, ser modelo de obediência para aquela nação. E os artesãos e artífices, eles serviam no reino com as suas habilidades para a edificação e a adoração no reino. Eles construíam e ornamentavam o templo e tabernáculo. Eles confeccionavam as vestes sacerdotais. Aí Deus me trouxe uma palavra em Êxodo 31, que fala sobre esses dons. Êxodo 31:6, que fala o seguinte: eis que estou enviando a ele por companheiro ao Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, com a missão de cooperar com Bezalel em tudo. Da mesma forma, capacitei todos os artesãos para que executem tudo quanto tenho orientado para realizar. A tenda do encontro, a arca da aliança, bem como o propiciatório, a tampa que está sobre ela e toda a mobília. Então, Deus, ele dava todos os detalhes de como iria ser feito a construção do templo e dos tabernáculos. Por isso que os artesãos e artífices eram importantes também no reino. Os dons que eles tinham eram usados para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus, não deveriam ser usados para outros fins. No versículo 2, onde fala do capítulo 24 de Jeremias, um dos cestos continha figos muito bons, como os que amadurecem logo no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins, amargosos e intoleráveis ao paladar. Deus mostra a Jeremias 2 cestos de figos. Um dos cestos continha figos bons, maduros, representando uma boa colheita. E o outro cesto continha figos ruins, podres, que não daria para se aproveitar para comer. Deus está comparando o cesto de figos bons com um grupo de judeus que foram levados em cativeiro para a Babilônia, que foram esses que eu já citei anteriormente, o filho do rei, os líderes, os artesãos e os artífices, que tinham os dons e talentos para servir no reino. Por mais que eles estivessem em cativeiro e parecia não haver saída para eles,
talvez a morte fosse algo certeiro que poderia acontecer, Deus ele tinha um plano de resgate, de restauração e transformação para aquele grupo. O cesto de figos ruins representava os judeus que ficaram em Jerusalém e Judá. Os líderes corruptos, os desobedientes, o rei que não seguiu a palavra de Deus, que não obedeceu e não deu um direcionamento para aquela nação. Eles representavam os frutos estragados, que de nada tinham serventia. Continuando no versículo 3. Então Yahvé me indagou, que vê, Jeremias? E eu respondi, figos, os bons são muito bons, mas os ruins são insuportáveis. Aí é aquilo que eu tinha falado ali no início, que às vezes Deus fala por parábolas conosco. É preciso a gente pedir discernimento espiritual para entender além do que a gente está vendo. Ali Jeremias estava vendo um cesto de figos, um bom e um ruim. Mas Deus queria passar para ele uma mensagem além do que aquilo ali. Deus estava representando os dois grupos de pessoas, né? Então, Jeremias respondeu objetivamente, pois é o que ele estava vendo. Muitas das vezes a gente precisa pedir para Deus o discernimento espiritual do que Ele quer falar conosco, porque o que provém de Deus não tem lógica, não tem muita... Se a gente for olhar pelos olhos da razão, a gente vai ficar confuso. Como diz em 2 Coríntios 12:10, quando estou fraco, então é que sou forte. Pela lógica, quando que a gente está fraco, que vai ser forte, né? Não tem muita lógica. Então, por isso a gente precisa pedir discernimento espiritual. Continuando do versículo 4 ao 7. Então o Senhor dirigiu a mim a sua palavra e me revelou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel. Considero como esses bons figos os deportados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de prover-lhes o que é bom. Que é aquele grupo do filho do rei, os líderes e artesãos. Quando eles foram rendidos pelo exército da Babilônia, eles não foram resistentes, eles foram levados em cativeiro, que era isso que Jeremias estava profetizando nos capítulos anteriores e orientando eles a fazerem, se renderem, serem levados em cativeiro. Continuando. Fixarei meus olhos sobre eles para o seu bem e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os demolirei. Plantarei e não arrancarei mais. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Deus aqui, ele promete resgatar o seu povo do cativeiro da Babilônia. Ele está com os seus olhos fixados para o bem deles, para trazê-los de volta à terra. Em Jeremias 12:15, fala o seguinte: mas depois de arrancá-los, eis que voltarei a ter compaixão do meu povo e os farei retornar, cada um à sua propriedade, à sua terra. Aqui é a promessa que Deus dá ao povo que foi em exílio, que ele vai ter compaixão do povo dele e vai levar de volta para a terra dele, restaurar eles. Continuando. Ele prometeu edificá-los e não demoli-los. Edificar pode ter vários significados, dentre eles, levantar a partir do solo, seguindo um plano estabelecido. Ou seja, Deus ele já tinha um plano estabelecido para restaurar a tribo de Judá. Fundar, instituir. Mas o que mais me chamou a atenção foi um significado na palavra edificar, que fala o seguinte: conduzir a virtude, pelo exemplo ou pela palavra. Deus, ele promete nos restaurar e nos reconstruir, nos edificar, nos conduzindo à virtude, ao correto, ao desejável, em conformidade com o bem, com a excelência moral, através do exemplo de Jesus Cristo e da sua palavra. Aqui eu vejo que é uma promessa da vinda de Jesus Cristo, que viria para nos
ensinar o caminho de restauração através da sua palavra, do seu exemplo, através da sua morte na cruz, que levaria sobre ele todos os nossos pecados. Ali no versículo 6, que fala que ele irá plantar e não arrancará mais, me leva aos Salmos 1 e 3, onde na palavra fala o seguinte: ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Quando estamos conectados na videira verdadeira, nós temos a água que sacia a nossa sede, que nos nutre, que nos faz ter o tempo de colheita na hora certa. Continuando, ali no versículo 7, onde ele fala que ele dará um coração que será inteiramente voltado a Deus, né? Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Em Deuteronômio 36, a palavra de Deus, deixa eu pegar aqui, Deuteronômio 30, versículo 6. A palavra de Deus fala o seguinte: Yahvé teu Deus desimpedirá a tua alma, como se circuncidasse o teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o teu Deus, o Senhor teu Deus, com todo amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. Olha que lindo, com todo amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. Não apenas da boca para fora, Deus nos pede que a gente ame Ele integralmente, de todo o nosso coração, verdadeiramente, não apenas por seguir orientações, por seguir um líder, porque acha que eu preciso estar dentro da igreja, eu preciso, né, seguir o que me falam. Não, ele quer um amor genuíno, um amor verdadeiro. Em Jeremias 29, 13, Deus fala o seguinte: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Aqui Deus fala para a gente buscar Ele, que nós iremos encontrar, mas buscar de todo o coração, um coração verdadeiro, um coração quebrantado, um coração que ama Ele acima de todas as coisas. Em Jeremias 30, 22, ele também diz: então vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Quando amarmos Ele acima de todas as coisas, de todo o coração, nós nos tornaremos o povo dEle. E Ele será o nosso Deus. Aqui mais uma passagem de Jeremias 32, versículo 38. Continuando: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos. Alguns capítulos anteriores, Jeremias já falava sobre o caminho de vida que Deus nos propõe. Amando Ele por inteiro, Ele nos propõe esse caminho de vida. Deus nos quer de todo o coração verdadeiramente. Continuando, versículos 8 e 10 de Jeremias, fala o seguinte: todavia, como se procede com os figos ruins e intragáveis, diz Yahvé, do mesmo modo eu tratarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus príncipes e líderes, e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei alvo de terror e de desgraça diante de todos os reinos da terra. Para todos os lugares para onde eu os banir, eles se tornarão um exemplo de grande humilhação, objeto de ridículo, vergonha e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e as doenças epidêmicas, até que sejam exterminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Aqui Deus fala sobre o que virá contra o povo
que ficou em Judá, né? Que desobedeceu às ordens dele. Deus, ele promete tratar com o rei Zedequias, rei de Judá, e todos os príncipes e líderes sobreviventes de Jerusalém, até mesmo os que vivem no Egito, que foram por livre e espontânea vontade para o Egito, para serem escravos no Egito, não aqueles que estavam em exílio. Alvo de terror e desgraça, serão exemplo de grande humilhação, de ridículo, vergonha e maldição, a guerra, a fome, doenças, até que sejam exterminados. E em Jeremias 29, 17, Deus fala o seguinte: assim diz o Eterno Todo-Poderoso: enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, absolutamente desagradáveis ao paladar. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição, zombaria e exemplo de afronta entre todas as nações para onde eu os desterrei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, aqui, ó. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, adverte o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas, mas vós também não quiseste dar atenção, diz Yahvé. A gente tem visto no livro de Jeremias, a gente já está no capítulo 24. Quantas profecias, por quanto tempo Jeremias, Deus foi revelando para ele e alertando o povo. Quantas vezes Jeremias declarou ao povo o que Deus estava falando, chamando atenção, chamando a atender ao chamado de arrependimento do pecado, a se prostrarem aos pés de Deus, a obedecerem à voz dele, se arrependerem de adorarem outros ídolos. E eles não escutaram. Quantas vezes Deus chamou a atenção? Não foi uma, não foi duas e não foi três, foram inúmeras vezes. Eu imagino, eu não busquei, eu não sei se a Bíblia fala em questão de anos, quanto tempo levou, mas eu imagino que foram anos e anos e anos, Deus cobrando, Deus mandando o profeta falar de tudo que iria acontecer, de toda a desgraça que iria recair sobre a tribo de Judá. E o povo não se acordou. Aqui, continuando em Deuteronômios 28 e 25, fala: o Senhor fará com que sejas derrotado pelos adversários. Sairás contra eles por um caminho, mas por 7 caminhos fugirás deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Deus aqui está falando que o que irá acontecer com aqueles que desobedeceram à palavra de Deus será um motivo de horror para todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra irão lembrar da tribo de Judá que desobedeceu a Deus e tudo o que aconteceu. É como se fosse assim, ó, um exemplo do que acontece com a desobediência a Deus. Um exemplo, como a gente fala assim, ó, aconteceu isso aqui com o fulano de tal, não vai por esse caminho, não faz isso. Que acontece desgraça. Continuando em 1 Reis 9, versículo 7. Deus fala, então erradicarei Israel da terra que lhes dei. Rejeitarei para longe de mim este edifício que santifiquei para a habitação do meu nome. E Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Um povo escolhido de Deus. Um povo escolhido de Deus agora vira zombaria para todas as nações. Já pensou isso? Meu Deus. Aqui continuando, o preço da desobediência contra Deus, ele custa caro. Perdemos a sua graça, a sua misericórdia, a sua proteção. O castigo vem, a fome, a guerra, a morte, o sofrimento por todos os lados, não temos escape, não temos mais o nosso Redentor. Israel antes era o povo escolhido de Deus, e agora estava sendo punido por seus pecados e desobediência. Um povo que havia sido levado para a terra prometida,
e agora ele é tido como exemplo de zombaria, exemplo de humilhação. Assim como um figo podre, intragável, amargo e sem uso, estava sendo jogado fora, à parte todos aqueles que não seguiram a voz de Deus. E daí Deus me trouxe uma pergunta: em qual cesto de figo nós nos encontramos? Em qual cesto de figo nós nos encontramos? No cesto de figos bons, onde Deus tem o proveito dos nossos dons, do nosso uso, da nossa serventia, ou nós nos encontramos no cesto de figos ruins, podres, intragáveis, que serão jogados fora, que não tem mais serventia, que pode até mesmo contaminar outros figos ruins? Como nós estamos sendo servidos a Deus? Como está sendo a colheita? Que saibamos amadurecer na presença do Senhor, nos tornarmos frutos maduros, viçosos, frutos que serão aproveitados por Deus, que possamos nutrir, alimentar, fortalecer aqueles ao qual Deus nos usa a sua obra, que nos usa os nossos talentos, que também saibamos nos afastar de figos podres que possam nos contaminar e comprometer a colheita de Deus. Porque Deus, ele quer colher frutos maduros, ele quer colher talentos, ele quer que a safra seja boa, seja agradável aos olhos deles. Então, precisamos ficar atentos em qual cesto nós estamos. Eu agradeço a Deus por essa palavra. Foi um capítulo de poucos versículos, mas extremamente impactante, como vem sendo o livro de Jeremias. É mais uma varadinha nas pernas, como diz, uma cajadada. Espero que essa palavra tenha falado no coração de vocês. Tenho certeza que aqui se encontram figos maduros, figos lindos que Deus tem usado na boa colheita dele. Amém? Amém, amém. Essa pergunta que você colocou aí, né? Em qual cesto nós estamos? A gente pode fazer essa pergunta, mas acredito que muito de nós, a gente tem medo da resposta, né? Amém. Nós temos aqui, tem aqui uma notinha de rodapé aqui, né? Sobre o verso, do verso 1 ao verso 10, que essa visão se deu depois que Jeconias e outros foram levados cativos para a Babilônia, né? Como a Bruna trouxe para nós. E aí trouxe que os figos bons representavam aqueles que haviam sido deportados e aos quais havia sido prometido o retorno à Palestina. Os figos ruins ilustravam aqueles que haviam permanecido na Palestina, ou os que iriam para o Egito, não lhe sendo prometida restauração. Aí tem mais uma informação que é da parte histórica. Escavações realizadas na Babilônia revelam as grandes obras arquitetônicas de Nabucodonosor, que certamente utilizou os hábeis artesãos mencionados aqui no versículo 1. Egito tem a representação de pecado, né? No contexto bíblico. Sempre que a gente vê Egito é relacionado a pecado. E daí nós temos mais uma notinha aqui. Apesar de um remanescente ter regressado da Babilônia, as bênçãos aqui prometidas, elas só se cumprirão plenamente na volta de Cristo. Então nós temos mais um capítulo da Bíblia que é falado em dois tempos. Naquela época, né, em 597 a.C., e uma promessa aqui relacionada à volta do Senhor. Então, aqueles que ficaram na terra ou que foram para o Egito, eles acabaram numa situação pior do que aqueles que foram levados para a Babilônia.
Em Hebreus capítulo 8, verso 10, fala: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Nós somos os figos maduros que estamos ali no cesto, selecionado pelo Senhor, para morar com Ele na glória, e glória a Deus pelo amor e pela graça do Senhor, porque nós não merecemos, mas mesmo assim, Ele pagou um preço para nos salvar, e eu tenho certeza que nós queremos e estamos, em nome de Jesus, nesse cesto de figos bons, e não no cesto de figos podres, em nome de Jesus. E quando vier a voz do acusador, dizendo que a gente está ruim, que a gente está podre, que a gente está no cesto que vai para o lixo, a gente vai dar uma ordem: cala-te e sai em nome de Jesus, porque eu sou sim um figo bom, um figo restaurado, um figo que está pronto para a volta do Senhor, e a gente clama: ora vem Senhor Jesus, buscar a tua igreja, que nós precisamos, estamos prontos e queremos subir logo, porque esse mundo aqui está perdido e a gente não pode deixar que passe do tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por tua vida. Obrigada por essa palavra. Querem falar alguma coisa? Senão a gente encerra. Oi! Bom dia, fiquem com Deus então. Boa tarde. Deus abençoe. Tchau.